A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá! Hoje vamos conversar um pouco sobre o capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Especificamente sobre o item 6, que foi escrito por Lázaro e que é intitulado A Afabilidade e a Doçura. Eu quero destacar com vocês um trecho. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Quando a gente lê esse capítulo do Evangelho, a gente precisa considerar que Jesus está conversando com pessoas que estão acostumadas a leite talhão, onde vigorava aquela ideia de dente por dente, olho por olho, e uma visão de Deus mais punitiva. Trazer como leis a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, é mostrar aos filhos uma nova forma de se identificar com esse Pai amoroso que Jesus apresenta. E nesse trecho do item 6, ele trata sobre a coerência entre esse novo modelo de comportamento, entre o pensamento e as ações. E ele explica que se pode até enganar os homens, mas não se pode enganar a Deus, que é preciso realmente um todo integral dentro dessa mansidão, dessa afabilidade e dessa doçura. E o texto também ele fala sobre o conceito de benevolência, que significa a expressão da qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, que demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. E quantas vezes não passamos por situações onde nós identificamos uma falsa benevolência, uma fala de pregação de caridade com ações que vão desmentir essa intenção, onde não há coerência entre a fala e a prática, o discurso e a prática. E quantas vezes também nós não precisamos ter paciência para conosco quando percebemos que não conseguimos ter a coerência onde nós gostaríamos, onde nós almejaríamos estar dentro da nossa própria evolução e aonde realmente nós estamos. Nesse momento, eu sugiro que a gente sempre procure fazer uma comparação, né, entre como nós estamos hoje e como estávamos há 3, 4 anos. Essa comparação com o nosso próprio percurso, ela é um alento para a nossa alma, porque assim a gente se desfaz de uma autocobrança. Mas sim, nós temos que desejar ter essa coerência, né? Chegar a esse espírito manso, a esse espírito pacificador, a esse espírito que já não parte para o duelo por qualquer motivo ou por motivo nenhum, mas que a gente consiga chegar a esse grau. Só que estamos numa escala evolutiva, né? Estamos lidando com todas as questões que trazemos de vidas passadas. Então, nós também precisamos ter essa benevolência quando olhamos para o nosso próprio percurso, esse olhar de autocompaixão. E nós ainda estamos atravessando um período pandêmico, só que agora a gente já pode visualizar o fim desse período graças à extensão da cobertura vacinal. E com isso nós podemos pensar em novos planos para esse recomeço. Nós todos tivemos a oportunidade única de, nesse processo nosso de encarnação, passar por essa situação. Uma situação que ampliou as nossas vulnerabilidades,
e ao mesmo tempo ampliou todas as nossas possibilidades de solidariedade. E nós também podemos fazer essa mesma avaliação desse percurso. Como estávamos no início desse processo pandêmico e como estamos agora, quando nos aproximamos do final dele. O que trazemos desse processo? O que trazemos de aprendizagens? Como foi lidar com as nossas coerências e com as nossas incoerências? Como foi lidar com todas as possibilidades que tivemos de praticar a benevolência? E lidar também com aquilo que nos demos, com aquilo com o qual não demos conta de fazer. Como foi fazer tudo isso? Estudando para esse evangelho, eu me lembrei também da lei da destruição, uma das leis morais. E aí eu destaquei uma questão, a 740, para compartilhar aqui com vocês. Para o homem, os flagelos não seriam também provações morais, submetendo-os às mais aflitivas necessidades? E a resposta: os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar a sua inteligência e mostrar a sua paciência e resignação à vontade de Deus. Também lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se ele não estiver dominado pelo egoísmo. E nós estamos chegando a um processo, né? Passamos por esse flagelo, passamos juntos por esse flagelo que foi a pandemia, mas agora conseguimos visualizar um fim. Ainda precisamos usar a máscara, mesmo as pessoas vacinadas com a segunda dose precisam se ater a todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Precisamos continuar a praticar aquilo que aprendemos nesse período, que é a cuidar um dos outros. O nosso cuidado pessoal cuida do outro também, cuida do nosso próximo, que pode ser a pessoa que pega ônibus com a gente, a pessoa que a gente vai encontrar num centro espírita, por exemplo. É o cuidado com o outro que precisamos manter. Esse olhar de abnegação, esse olhar de generosidade e esse olhar de benevolência. Então, vamos seguir as instruções do Espírito sobre a afabilidade e a doçura. Fica o convite para a releitura desse capítulo. E um aviso: na quinta-feira que vem nós estaremos no Evangelho Interativo Presencial. O Grupo Esperançar ele foi acolhido provisoriamente pela Casa Espírita Fraternidade e Expansão Cultural. E a partir das 7 horas, por volta das 7 horas, nós teremos o acolhimento fraterno. Para quem precisar, quiser passar pelo acolhimento, por favor, procure o Sr. Jorge e a Ana Cláudia Galvão. E nos vemos então na próxima quinta-feira. Tenham todos uma boa semana. Amigos queridos do Grupo Esperançar, amigos da nossa casa, muito boa noite, sejam bem-vindos à reflexão de hoje. Nós vamos partir de uma frase que foi tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que diz assim: não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Na minha opinião, essa frase ela pode ser traduzida numa única palavra, que é verdade. E a gente busca a verdade, né? No outro, a gente busca a verdade dentro da gente. É claro que às vezes não existe uma comunhão, uma harmonia entre o que a gente carrega dentro da gente e o que a gente passa para as pessoas. Muitas vezes a gente está triste, está exausto, está desgastado, está desencantado com a vida e a gente tenta passar uma mensagem positiva, né? As palavras positivas. E as palavras até conseguem ser positivas, né? Mas será que a gente consegue passar isso com os olhos, com a nossa alma, com a nossa energia? Ou, às vezes, eu nem quero entrar muito nesse mérito, as pessoas fazem isso deliberadamente, do tipo tentando enganar, ou né, tentando dissuadir alguém de alguma maneira para ter algum proveito próprio, mas enfim, vamos nos concentrar nas coisas boas, né? Então, o ideal é que haja uma harmonia entre o que a gente fala, né, o que vem aos nossos lábios, o que vem no nosso coração, na nossa alma, nos nossos sentimentos. E aí eu acho que a única maneira de haver essa harmonia
é a gente tentar uma coisa que é muito difícil, que é você mudar o seu mundo interior, transformar o seu mundo interior de maneira que o que você mostra no seu mundo exterior esteja de acordo com aquilo que vai dentro de você. E aí eu busquei um outro parágrafo que eu encontrei aqui que eu acho que diz muito a respeito disso. Fala assim, olha, a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Lembre-se que o mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. Então, eu acho que a grande questão que fica aqui é a seguinte: como mudar? Né? Como mudar o nosso mundo interior de maneira que ele reflita algo positivo, algo que a gente possa compartilhar, que a gente possa, né, dividir com as pessoas. E aí essa é a parte difícil, né? Essa é a parte muito complicada, porque a gente tem que buscar uma força, às vezes, que naquele momento a gente não tem, ou que está faltando por alguma inspiração, alguma ajuda que a gente precisa, ou algum momento que a gente está passando, enfim. O fato é que, estudando um pouquinho mais, né, eu fui chegando em alguns outros textos que dizem o seguinte, que para a gente começar a mudar as coisas no nosso mundo interior, o primeiro passo é a gente reconhecer o que precisa ser mudado. Então essa é uma parte também muito complicada, porque a gente tem que jogar uma luz dentro da nossa própria escuridão. E aí a gente tem que entender o que tem que ser mudado. E a partir do momento que a gente entende, que às vezes até a gente já sabe, né? Mas é difícil você reconhecer, é difícil você aceitar. Então, a partir do momento que a gente já sabe, que a gente aceita, a gente tem que assumir a responsabilidade, né? A gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente. É só nossa, inteiramente e unicamente nossa, a responsabilidade de promover uma mudança interior. Então, aquelas frases do tipo, ai, a vida é injusta, ai, eu não tenho sorte, ou ai, eu tenho que me conformar porque esse aí é o meu destino. Eu vim com esse destino traçado, então não tem o que fazer, tem que aceitar o destino. É tão conformista, né? É tão fácil, né? É fácil a gente falar, olha, então o meu destino é esse, não há nada que eu possa fazer. Por mais que eu tente, eu não consigo mudar o meu destino. Será que não consegue? Será que você está fazendo as coisas certas? Será que existe alguma outra maneira, algum outro modo que a gente consiga fazer ou modificar alguma coisa ou mudar a atitude dentro da gente para que essa mudança comece a ocorrer? Né? Então, lógico, não é uma mudança fácil, não é uma mudança imediata, não é algo que aconteça do dia para a noite, eu durmo de um jeito e acordo de outro porque eu decidi. Não, a decisão é em favor de algo constante. Então, da maneira que eu vejo, a gente tem que decidir por uma atitude constante e não decidir, não, vou mudar tudo, amanhã será completamente diferente, não existe, né? Era bom que existisse uma mágica assim, a gente muda e amanhã tudo será diferente, e daqui para frente tudo vai ser diferente. É muito complicado. Eu acho que existe uma outra palavra, né, que acompanha esse pensamento, que é a constância. Então eu acho que fazer essa mudança no nosso estado, no nosso mundo interior é uma constante. É uma constante na ideia de a cada dia a gente mudar um pouquinho, a cada dia a gente tentar encarar as coisas de um modo diferente, a cada dia a gente jogar uma luz de otimismo, de positividade em cima do que a gente tem o costume, eu tenho o hábito de reclamar, de praguejar, de mostrar a nossa insatisfação. Né? Então eu acho que essa mudança é constante, e aí a gente cai naquela velha história do orar e vigiar, né? Então para fazer essa mudança eu preciso estar focada, eu preciso estar conectada, eu preciso estar ciente, né, de que isso precisa ser trocado, isso precisa ser mudado.
Então, não basta a gente querer passar a ideia, querer passar palavras bonitas, doces, se isso não vai dentro do nosso coração. A gente até consegue que essas palavras saiam da nossa boca, mas elas acabam se perdendo porque elas não têm uma energia, elas não têm uma mensagem, elas não têm uma sinceridade, elas não vieram de dentro, né? Então eu acho que se a gente quer que esta mensagem seja recebida pelas pessoas com verdade, ela tem que ser criada, a mensagem tem que ser criada, ela tem que ter uma origem na verdade. E aí é a parte difícil, né? Então, é tranquilo a gente fazer essa mudança? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas eu acho que aí entra muito o nosso esforço, né? A nossa boa vontade, a nossa consciência de que aquilo precisa mudar. Porque a partir do momento que você se convence que algo precisa ser mudado, que você entende a necessidade daquilo, aí as coisas começam a acontecer. E não adianta ninguém falar para você, né? Olha, você tem que mudar isso, ou isso aqui tem que ser diferente. Se você realmente não acredita, você não vai mudar, né? Então, eu acho que isso tem que ser realmente uma coisa constante, uma coisa que a gente tem que ficar muito, prestar muita atenção, né? Ficar muito alerta. Porque é isso que a gente vai levar, é isso que a gente vai levar daqui para outras vidas, é isso que vai ficar impresso no nosso espírito, na nossa essência, né? É isso que a gente vai levar, são essas mudanças, essas pequenas evoluções, esses pequenos passinhos em direção a um ser humano melhor, né? Que a gente vai levar com a gente quando a gente se for, porque não são as palavras que vão ficar, são as ações, as atitudes, as mensagens que a gente passou com o coração, né? Então, a mensagem que eu queria que ficasse essa noite sobre o meu entendimento, né, a respeito dessa reflexão de hoje é isso. Então, a gente tentar a cada dia mudar um pouquinho, com constância, com consciência, e dando pequenos passinhos que às vezes até a gente acha que se eu mudar isso aqui não vai fazer efeito nenhum, né? Porque a gente está olhando o macro. Agora, se a gente começar a olhar o micro, olhar as pequenas coisinhas, isso faz um grande efeito, principalmente para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, as pessoas que convivem com a gente. Então, não é somente falar palavras bonitas, não é somente fazer orações, não é somente fazer penitências, né? Você ter aquela coisa, aquela aura de religião, de amor, se aquilo não vem de dentro de você, né? Tem muito mais valor, muito mais autenticidade quando vem de dentro. Então, as pequenas mudanças têm que sim ser consideradas, elas têm sim que ser feitas e têm sim que ser valorizadas. Queridos, eu queria pedir para vocês, agora no final dessa nossa reflexão, que vocês, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, lá no YouTube, por favor, faça a sua inscrição, porque quanto mais inscrições a gente tiver, mais perto a gente vai estar da possibilidade de fazer lives, né? Então essa nossa interação vai ficar muito mais completa, ok? Um grande beijo para todos e seguimos com o nosso Evangelho da Noite. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. Para que servem os espinhos? Espinhos não servem para nada, são pura maldade da flor. Mas elas se julgam poderosas com seus espinhos. Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos. E não será importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis? Esse é um trecho do livro O Pequeno Príncipe. Um livro que traduz um pouco a nossa ingenuidade, a inocência de se querer saber tantas coisas e por que dessas coisas acontecerem. Creio que deveríamos fazer muitas vezes como ele, sair desvendando mundos, procurando saber por que tantos homens também produzem os seus espinhos.
E por que esses espinhos geram tantos outros espinhos, sem se perguntar por que aquele espinho está ali? Porque afinal, diante das lindas pétalas que o amor nos proporciona, por que ainda continuamos a fabricar espinhos? Como diz nosso irmão Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade e a doçura são produzidas do fruto do amor ao próximo, da benevolência com nossos semelhantes. Elas são uma produção da nossa convivência com as outras pessoas, da forma como nos ligamos a elas. Porém, apenas refletimos aquilo que somos em nosso próprio mundo, só que com um agravante. Nem sempre aquilo que demonstramos aos outros, ou o que os outros demonstram para nós, podem ser fruto daquilo que vivemos em nosso mundo, em nosso interior. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Mas importante para nós é cuidar do nosso próprio mundo. E quando saímos para conhecer novos mundos, nunca deixamos de ser aquilo que somos quando estamos sozinhos, cuidando da nossa rosa com pétalas e espinhos, as nossas atitudes. Numa parte do livro do Pequeno Príncipe, ele vai conhecer 7 planetas distintos do dele, até que vem parar na Terra, no último planeta. No primeiro planeta, ele encontra um rei que gostava de dar ordens e que, em certa situação do livro, nomeia o Pequeno Príncipe para ser ministro da Justiça. Mas como fazer justiça com uma pessoa só? Aí esse rei mandão diz para ele: julgando-te a ti mesmo. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar aos outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. E aquele rei mandão tinha razão. Para buscarmos a afabilidade e a doçura, devemos julgar a nós mesmos antes de julgar ao próximo. No segundo planeta, ele encontrou um vaidoso que implora para o Pequeno Príncipe adorá-lo. E o Pequeno Príncipe prontamente responde: mas de que vale isso? De que vale ser adorado e só? De que vale ter likes, curtidas, dinheiro, se isso não preenche o nosso interior? Se o nosso mundo não pode ser habitado por outros, precisamos parar para refletir o que realmente vale para nós. No terceiro planeta, ele encontra um bêbado que bebe para esquecer que tem vergonha de beber. Quantas vezes nós nos afundamos em vícios desnecessários? Quantas vezes criamos situações que nós mesmos nos enfiamos e que permanecemos neles só para ter uma desculpa para fazer aquilo de novo e que sabemos que aquilo é errado? Vitimismo faz a gente focar nos problemas e não na solução deles. Quanto mais nos afundamos nisso, menos doçura e afabilidade temos com nós mesmos
e com os outros. No quarto planeta, o Pequeno Príncipe encontra um empresário que acha que é dono de todo o universo. Aí o Pequeno Príncipe pergunta para ele: "O que fazes com todas essas estrelas?" E ele responde: "Nada, eu as possuo." "E de que serve possuir estrelas?" "Serve-me para ser rico." "E de que te serve ser rico?" "Ah, para comprar outras estrelas." Muitas vezes, nós tentamos nos preencher com coisas que pensamos ser essenciais, porém só queremos para possuir e nos mostrar com elas. E nisso, o Pequeno Príncipe dá uma lição primorosa. E ele diz: "Eu, no meu planeta, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor que eu os possua. Mas tu não és útil para as estrelas." Fica um ensinamento. No quinto planeta, ele encontra um acendedor de lampiões. E ele pergunta para o moço: "Por que acabas de apagar teu lampião?" "É o regulamento", diz ele. "Boa noite." "Por que acabas de acendê-lo de novo?" "É o regulamento." E assim vai, neste acende e apaga, sempre acendendo e apagando por conta de um regulamento. E nós vivemos só para seguir protocolos? É dia, a gente trabalha. É noite, a gente dorme. E nesse meio tempo, a gente faz o que tiver que fazer, porque é assim que tem que ser. Não, deveríamos fazer coisas que realmente nos tocam e que se fazem necessárias para nós. Nesse acende e apaga de lampiões sem utilidades, o tempo passa mais depressa e sem sentido. Devemos aproveitar esse tempo para que nossas encarnações não sigam apenas meros protocolos e que possamos acender dentro de nós a chama que nos fará brilhar o mundo todo. No sexto planeta, o Pequeno Príncipe conhece um geógrafo. E no meio da conversa ele pergunta: "Nossa, o seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele?" E o geógrafo diz: "Não sei te dizer." "E cidades, rios, desertos?" E ele diz: "Não sei te dizer." "Mas o senhor é geógrafo?" "É verdade, mas não sou um explorador." Para sermos doces e afáveis, nós precisamos nos conhecer. Precisamos fazer que mundo é esse? Precisamos saber que mundo é esse que estamos construindo. O que de nós mesmos podemos falar para os outros? Precisamos prestar mais atenção em nosso próprio planeta. Ou a gente vai sempre aguardar os outros nos definirem, os outros exploradores de nós mesmos definirem quem nós somos. Então precisamos prestar atenção em nós, em nossas próprias construções pessoais. Aí no sétimo e último planeta, o Pequeno Príncipe vem parar aqui na Terra e encontra uma sábia raposa que diz a ele: "A gente só conhece bem as coisas que cativou. Então, afinal, o que tu andas cativando? Apenas ordens, vaidade, vícios, coisas inúteis
protocolos, julgamentos, espinhos, ou anda cativando flores? Pelas aparências se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana, diz lá no Evangelho. Eis então o segredo da afabilidade e da doçura, dita com maestria por essa raposa incrível deste livro do Pequeno Príncipe. E ela diz o segredo para isso. Eis meu segredo. É muito simples. Só se vê bem pelo coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem pelo coração. O essencial é invisível aos olhos. Fica aí a dica do livro Pequeno Príncipe, um livro curto, um livro que lemos com todo prazer e que faz diversas associações com diversas outras coisas. E que, quem sabe esses planetas que ele visitou foram as encarnações que ele teve, e aos pouquinhos ele foi aprendendo em cada planeta a como não ser, ou tirar daquele espinho o melhor que ele poderia. Porque apesar de termos as pétalas, os espinhos fazem parte de nós. E cabe a nós aceitar isso, para não ficar cultivando espinhos inúteis. Então fica a lição do Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. Tudo que fazemos pelo coração é aquilo que nós levaremos sempre para outros mundos, para outras encarnações. Para finalizar, quero lembrar que retornaremos os nossos encontros presenciais no Esperançar aqui de Santos. Nós teremos a participação de 30% do público na nossa nova casa. Você já conhece? É lá na Avenida Afonso Pena, número 176, 176. É pertinho da Praça Palmares, perto da nossa antiga casa, alguns quarteirões de lá, e que a gente possa aproveitar esse novo lar com todo amor e que a gente possa continuar se protegendo. E apesar desse retorno, devido ao grande número de pessoas que nos acompanha, graças a Deus, que bom ter a companhia de todos vocês, nós continuaremos também com os evangelhos online. Então, temos aí duas opções, os presenciais e também continuar com os evangelhos online, que fazemos com todo orgulho e com todo amor. É isso aí. Se cuidem. Fiquem bem, na paz de Deus. Gratidão. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para.